Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Saudações, queridos amigos, bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Eu quero agradecer por sua audiência, quero agradecer também às pessoas que nos escreveram esta semana expressando o seu apreço pelo estudo da Palavra de Deus. Bem, vamos começar o nosso estudo, mas antes eu quero buscar a Deus em oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que esse estudo seja de bênção para a vida dos nossos ouvintes. Abençoe aquele, Senhor, que vem passando por momentos difíceis, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Que hoje seja o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. E aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, que possam retornar a caminhar contigo. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero apresentar um novo tema, um tema controverso, mas que está vitalmente relacionado à oração. Chama-se a oração e o jejum. Lembre-se que o tema geral é a oração que tem sentido e a que não tem sentido. Comecemos então dizendo que não tem sentido ignorar o exercício espiritual do jejum relacionado à oração. Os dois estão ligados em várias passagens do Novo Testamento. Por exemplo, você vai encontrá-lo em Mateus, capítulo 17, versículo 21, em Marcos, capítulo 9, versículo 29, em Lucas 2, 37, vai encontrar também em Atos 10, versículos 30 a 32, Atos 13, versículos 2 e 3, Atos 14, versículo 23 e 1 Coríntios 7, versículo 5. A palavra jejuar significa abster-se de comer. Esta tem sido uma prática religiosa judaica de acordo com Atos 27, 9. Ela também é praticada por católicos romanos e outros durante a Quaresma, o período de 40 dias a partir da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Agora, antes de considerar o jejum e a oração, a sua relação com a oração, gostaria de ver junto com você as seguintes palavras de Jesus que se encontram em Mateus 6, versículos de 16 a 18, onde lemos: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. A observância religiosa do jejum era frequentemente praticada pelos fariseus, de acordo com Mateus 9,14, e pelo menos 3 vezes por semana, de acordo com Lucas 18,12. Os discípulos de Jesus jejuavam, pois Jesus disse: quando vocês jejuam. Vamos olhar para o contexto das palavras do Senhor Jesus sobre o jejum. Ele terminava de dizer as suas famosas palavras sobre a oração, Mateus 6, versículos 5 e 15, e depois disso falou sobre o jejum. Portanto, parece-me que existe uma relação entre a oração e o jejum. Na oração, nos voltamos para Deus. No jejum, nos isolamos de tudo que possa nos afastar do espírito de oração. Haverá ocasiões em que o Filho de Deus, que é verdadeiramente espiritual, estará tão envolvido com a oração que não terá tempo para comer, nem pensará em alimento. A necessidade de orar se tornará tão grande que você irá esquecer de tudo, menos de orar. Agora, se nesse momento você se rende ao apetite da carne e deixa de orar, perderá poder. Os discípulos de Nosso Senhor aprenderam essa lição de uma forma dura. Diante da sua incapacidade de expulsar um demônio, o Senhor disse em Marcos, capítulo 9, versículo 29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quando jejuamos, devemos nos assegurar em não fazê-lo com uma motivação errada.
Jesus advertiu sobre a hipocrisia e o jejum. O jejum feito para impressionar as pessoas não é aceitável diante de Deus. Se mostrarmos qualquer sinal externo para que os outros percebam que estamos em jejum, impressionaremos o nosso público seleto com o sacrifício que fizemos. Esta é toda a recompensa que receberemos, conforme Mateus 6,16. Deus odeia a hipocrisia. Portanto, se fazemos isso para atrair a atenção dos outros, o ato não terá mérito diante de Deus. Isso é importante, pois Jesus alertou sobre isso. No Antigo Testamento, o jejum sugeria o humilde arrependimento da alma diante de Deus. Mas é possível que alguém jejue para ganhar o louvor dos homens e, ao fazê-lo, com esta motivação, não tem consideração de Deus. Esta é a falsa piedade. O Senhor Jesus disse: jejuem em secreto e vivam normalmente diante dos outros. Se você deseja impressionar os outros, mostrando-se espiritual, para pensarem bem de você e dizerem que você é muito piedoso, então essa é toda a recompensa que você receberá. Se for assim, é melhor você parar o jejum, porque esta motivação está totalmente errada. Além de razões de saúde, o jejum é um exercício espiritual. O jejum, no verdadeiro sentido, significa considerar as necessidades materiais da vida sem valor. Isso significa que às vezes devemos nos concentrar mais em adorar a Deus e orar. Por um tempo, deixar de lado as coisas que são necessárias e permitidas. Com que frequência nós cristãos jejuamos hoje em dia? Penso que isto é algo ignorado pela maioria, possivelmente devido ao fato de que as epístolas do Novo Testamento fazem pouca referência, pouca menção sobre o assunto. Certamente o jejum nunca foi ordenado para a Igreja de Jesus Cristo. As epístolas não dizem que devemos jejuar. Quando nosso Senhor nos ensinou sobre o jejum, não ordenou diretamente fazê-lo, mas fez isso de forma indireta. Ele o aprovou, mas não o impôs. Ele mesmo jejuou durante 40 dias e 40 noites, quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Lendo o livro de Atos, podemos concluir que os apóstolos consideravam o jejum benéfico. Quando a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, o fizeram após um período de oração e jejum, como lemos em Atos 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, é óbvio que o jejum era uma prática aceita na igreja primitiva. Mas qual é exatamente o motivo para o jejum? Para responder a isso, devemos observar o homem em seus três aspectos: espírito, alma e corpo. Como Deus criou o homem como um ser com três partes, essas três áreas estão estritamente relacionadas. Além disso, há uma influência recíproca entre as três partes. Todos nós sabemos que a condição do nosso corpo tem influência direta sobre a função da mente e do espírito. Alguma vez você já tentou concentrar-se na oração quando seu corpo estava com dor? Por exemplo, uma dor de dente pode afetar toda a personalidade. Por um longo tempo, tornou-se extremamente difícil orar quando eu estava sofrendo fisicamente. A oração é basicamente um exercício espiritual. O Senhor Jesus disse em João 4:24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se a necessidade de orar sobre um assunto específico é urgente, então será melhor abster-se de comer e beber, mas com um propósito espiritual. A necessidade de oração torna-se uma demanda tão grande que, ao me aproximar-se de Deus, nem me lembro de comer e de beber. Parece-me que esta é uma maneira correta de jejuar. O jejum nunca deve ser feito de forma mecânica ou legalista. Jejum não se refere a ter moderação em relação aos alimentos, ou seja, autodisciplina. Isso está na Bíblia e é bom. Segundo o Novo Testamento, uma coroa será dada no tribunal de Cristo para os cristãos que cuidaram de seu corpo. Paulo se refere a isto em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, onde ele disse: antes subjugo o meu corpo. Se os atletas do mundo disciplinam seu corpo para obter uma coroa que é perecível, nós o devemos fazer para receber a coroa incorruptível. Portanto, há uma recompensa especial
para aqueles que se preocupam com o seu corpo, e este é um ponto muito importante. Creio que nós, cristãos, falhamos em não nos darmos conta de que somos o templo do Espírito Santo. Meu corpo não me pertence, pertence sim a Deus. Conheço uma mulher cristã que ocasionalmente me lembrava de uma vez por semana que ela jejuava. Acho que a ouvi dizer a mesma coisa cerca de 50 vezes. Não sou contra os benefícios físicos alcançados com esse tipo de jejum, mas fazê-lo dessa maneira não resulta em benefício espiritual algum. Eu gostaria de fazer alguns comentários pessoais sobre a oração. Por muitos anos, tenho estado próximo de uma pessoa que me dizia para não telefonar para ela entre 8 e 9 horas da manhã, porque era a hora que ela orava. Não é errado orar nesse horário, mas se eu anoto na minha agenda e simplesmente oro para cumprir a minha agenda diária, eu não estou orando de forma eficaz. Nem a oração, nem o jejum são fins em si mesmos. A maneira errada de orar e jejuar é fazê-lo mecanicamente e em seguida chamar a atenção para o que eu estou fazendo, ou seja, fazer os outros saber que eu jejuo um dia por semana ou que em determinada hora do dia eu estou orando. Não devemos fazer isso para nos mostrarmos aos outros. Há pessoas no moderno movimento carismático que jejuam e não demoram em fazer com que os outros o saibam. Eu quero compartilhar um testemunho que li em um livro. Uma pessoa disse: eu sou cristão há 14 anos, mas minha vida não fazia sentido. Ia à igreja regularmente, mas não posso dizer que tenha feito bem para mim. Então eu conheci um cristão em meu local de trabalho que me disse que fazia jejum uma vez por semana. E nesse dia ele sempre falava em línguas. Eu tentei fazer o mesmo e eu posso dizer que se você realmente deseja ser abençoado, comece a jejuar. Senhoras e senhores, isso não é bíblico. É um exemplo de uma experiência que não é baseada na palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia nós lemos que ao jejuarmos uma vez por semana falaremos em línguas. Não é bíblico praticar o jejum como uma forma de obter uma experiência diferente. Embora isto aparentemente pareça ser uma bênção, os cristãos devem começar com a verdade e, em seguida, certificar-se de que sua experiência está de acordo com a verdade que é a palavra de Deus. Nem todas as experiências que nós, como cristãos, temos são experiências cristãs verdadeiras. As experiências podem atrair a carne e podem dar alguma satisfação, só que elas podem ser emocionais e não espirituais. Devemos ser cuidadosos para não confundirmos o espiritual com o emocional. Bem, eu não quero agir aqui como um juiz, mas eu creio que algumas pessoas atravessam a fronteira do espiritual para o carnal. Jejuar regularmente não é garantia de uma verdadeira piedade e espiritualidade. Há muitas pessoas piedosas que jejuam, mas não têm tempo para Deus, não têm tempo para Cristo, para a igreja ou para a Bíblia. Portanto, não nos apeguemos ao jejum como uma experiência que nos torna mais espirituais. Neste ponto surge uma segunda pergunta. Neste ponto surge uma pergunta interessante. O jejum deve ser praticado pelos cristãos de hoje? Eu não consigo encontrar instruções específicas na Bíblia. No entanto, há momentos em que o peso no coração por causa de um problema é tão grande que nós nos dedicamos à oração sem pensar em comer ou beber. Se você se sentir constrangido a orar e jejuar, não conte a ninguém. Mantenha isto em segredo, pois é uma experiência íntima e pessoal entre você e Deus, o seu Pai Celestial. Isso é o que Jesus tinha em mente quando disse em Mateus 6, versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O jejum tem verdadeiro valor espiritual quando praticado de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Se enfrentamos grandes problemas e as tarefas que temos pela frente são intransponíveis, então nos dedicaremos mais à oração. E se comer ou beber é deixado de lado, Deus sabe e Ele nos recompensará no tempo devido. Portanto, faz sentido jejuar e orar quando isto é feito de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas examine as suas motivações. Por que você faz isso? E pergunte a si mesmo,
Por que deixo que meus amigos saibam disso? Por que preciso demonstrar que jejuei? Jesus disse, faça em secreto e vosso Pai Celeste te recompensará no tempo devido. Bem, a oração e o jejum podem estar relacionados e há um lugar para ambos. Por isso devemos seguir os ensinamentos da Palavra de Deus sobre o assunto. Há uma série de controvérsias sobre o Sermão do Monte em que Jesus fala sobre o jejum. Há quem considere o Sermão do Monte como a essência do cristianismo, que contém tudo o que você precisa saber para viver corretamente. A teologia liberal adere a esse ponto de vista. Consideram o Sermão do Monte como um meio de salvação para todos os indivíduos e nações, os que vão à igreja e aqueles que não vão. Esta visão é muito popular entre os liberais, porque a teologia do sangue, que não aparece no Sermão do Monte, lhes é repulsiva. No entanto, este ponto de vista não é aceitável, pois define a salvação pelas obras e não pela graça de Deus. Não menciona a regeneração, a redenção, o sacrifício ou a justificação. Estas questões básicas e essenciais relativas à salvação. O Sermão do Monte não foi dado como um guia para a salvação, seja para o indivíduo ou para a sociedade. Fazer do Sermão do Monte uma forma de salvação seria pregar um evangelho pelas obras. Um liberal disse certa vez o seguinte: tudo o que é necessário é o Sermão do Monte. Você pode destruir o restante da Bíblia, porque eu tenho o que eu preciso. Bom, esta é uma visão extremamente perigosa. Outro ponto de vista extremo é o conceito ultradispensacional de que o Sermão do Monte não tem significado algum para os cristãos de hoje. Existem bons e piedosos professores da Palavra de Deus que insistem que o sermão em si não se aplica aos crentes desta atual dispensação da graça. Estes irmãos insistem que a doutrina do sermão é para o tempo do reino e, portanto, devemos esperar o seu cumprimento quando Cristo voltar à terra para reinar. Há quem diga que o sermão se relaciona apenas com o futuro reino messiânico, o futuro milênio. Em relação a isto, surgem muitas objeções. Há algumas coisas que não fazem sentido se forem somente para o tempo do reino. Por exemplo, se o reino e o rei já vieram, então por que orar? Venha a nós o teu reino. E ainda mais, a presença da perseguição, de acordo com Mateus 5:10, a presença do adversário em Mateus 5:25, a ansiedade sobre as coisas materiais em Mateus 6:25-34 e a presença de falsos mestres em Mateus 7:15. Todas essas características são contrárias às descrições bíblicas sobre a natureza do reino. O milênio é caracterizado como um tempo em que a verdade de Deus prevalecerá. Uma época em que reinarão a justiça e a paz. Por isso, eu vejo um problema sério neste conceito ultradispensacional que diz que o Sermão do Monte não faz sentido para nós hoje e é apenas para o tempo do reino. Isto realmente não faz sentido algum. Em sua interpretação principal, o sermão não é dirigido à igreja. Em segundo lugar, aqui o Senhor mencionou o Espírito Santo ou a igreja. Além disso, as palavras reino e igreja não são usadas como sinônimos. Aqueles que acreditam que o reino é a igreja certamente ignoram a interpretação dispensacionalista das Escrituras e caem na alegoria ou no método de interpretação que espiritualiza tudo. Para mim, parece melhor aplicar aqui o princípio encontrado em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nunca devemos perder de vista a importância de uma passagem das Escrituras e sua aplicação para nós hoje. Nós, cristãos, devemos considerar os princípios que Cristo deu no sermão. Se Cristo está reinando em nossas vidas, nos nossos corações, a verdade do sermão será refletida em nosso comportamento. Os cristãos precisam aplicar estas lições para viverem acima da superficialidade que prevalece e caracteriza o mundo de hoje. O chamado para a oração não é uma tarefa fácil, e a maioria dos meus amigos cristãos também me dizem que não é fácil. Portanto, façamos agora como os discípulos fizeram quando ouviram Jesus orar. Senhor, ensina-nos a orar. O que ele ensinou sobre a oração era uma advertência em relação ao perigo de orar com a motivação de querer aparecer, de fazer algo para ser visto ou ouvido pelos homens.
Mateus 6:5 diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui o Senhor Jesus está mostrando a hipocrisia da oração em público, quando a audiência é garantida. Agora, isso não significa que ele condena a oração pública. Existe lugar para a oração pública. O que Cristo está condenando aqui é a oração feita em público, que deveria ser feita em secreto. Ele está expondo o pecado de dizer que estamos adorando a Deus, quando na realidade estamos adorando a nós mesmos. Esta é a pior forma de hipocrisia. Os hipócritas desejavam ser reconhecidos entre os seus companheiros como homens de oração. Portanto, no caminho para o templo, eles paravam em uma praça pública, caíam de joelhos e assim impressionavam a muitos, passando a ideia de que não podiam esperar para chegar ao templo para orar. Bem, desta forma, eles conseguiam o que eles queriam e, portanto, já tinham a sua recompensa. E essa era a única recompensa: serem vistos pelos homens. Os homens os viam e ouviam orar. Portanto, já tinham o que desejavam. Eles oravam para se mostrar. O Senhor Jesus disse que se essa é a sua motivação, se essa é a única razão, então você já recebeu a sua recompensa. Já recebeu o que estava buscando. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.